pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto, uma reflexão bem interessante e pertinente aos nossos dias. Nós vamos falar sobre otimismo e pessimismo, como desenvolver uma mente mais otimista. Vamos lá então aprender como melhorar nossa perspectiva de ver o mundo. E eu quero iniciar nossa reflexão de hoje contando para vocês a história de dois vendedores que trabalhavam na mesma empresa. Eles trabalhavam em uma empresa de sapatos, em uma fábrica de sapatos. Mas eles eram vendedores de porta em porta. A empresa, um dia, resolvendo fazer um teste com os dois, resolveu mandar primeiro o vendedor pessimista para essa cidade. Era uma cidade diferente, era uma cidade que não era muito comum de se ver. Então o vendedor pessimista chegou na cidade. Quando ele menos esperou, que ele olhou assim para os lados, ele percebeu que ninguém naquela cidade usava sapatos. Mas ele mais do que depressa mandou uma mensagem para a empresa: gente, por favor, me manda embora dessa cidade, me manda o dinheiro que eu quero ir embora. Eu não vou vender nada aqui, ninguém aqui usa sapato. A empresa, mais do que depressa, trouxe aquele vendedor embora, trouxe aquele vendedor de volta. E resolveram mandar o vendedor otimista para esta mesma cidade. O vendedor otimista, ao chegar nessa cidade, ele olhou ao seu redor e percebeu que todo mundo estava descalço. Ninguém usava sapatos. O vendedor, então, mandou uma mensagem para a empresa. E, pasmem, adivinha o que ele falou nessa mensagem? Me mandem embora porque aqui ninguém usa sapato? Não, ele era otimista. Sabe o que ele falou na mensagem? Ele falou: alô, pessoal do estoque, manda o estoque dessa empresa, dessa fábrica toda pra cá, porque eu vou vender todos os sapatos que tem aí. Percebem a diferença entre o otimista e o pessimista? O cenário era o mesmo, porém as perspectivas eram diferentes. A forma de enxergar era diferente. Ok? E hoje eu poderia falar aqui sobre otimismo por diversos ângulos, né? Porque nós temos o otimismo voltado para a minha questão pessoal e o otimismo voltado por um âmbito mais abrangente, para um âmbito de mundo, né? E nós vivemos hoje uma situação que talvez não nos leve à perspectiva de um otimismo, de uma positividade. Mas nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o otimismo na perspectiva pessoal. E depois nós faremos uma segunda parte desse vídeo falando sobre o otimismo na perspectiva mundial, ok? Pessoal, como desenvolver uma mente otimista a respeito de mim mesmo, a respeito da minha própria pessoa? Nós, na verdade, temos um histórico de vida e esse histórico ele não pode ser apagado. Nós temos uma história. Começou lá antes dos nossos pais. Ó, vocês estão ouvindo um fundo musical aí, né? É o bebê. Ele também entende sobre otimismo, esse bebezinho. Tá falando ali que ele é muito otimista, né, meu amor? E ele tá bem aqui do lado, que é pra mim passar a mão nele de vez em quando assim, ó, pra ele ficar calminho. Pessoal, então, a nossa história começou lá antes de nós mesmo vir ao mundo. Porque começou com nossos avós, com nossos pais, com nossos bisavós, com nossos... E assim sucessivamente, né? A nossa história não começa quando nós nascemos. Então, nós desenvolvemos uma mente otimista ou pessimista diante das perspectivas históricas que nós temos. Não tem como apagar a sua história. A sua história, ela forma quem você é hoje. Então eu tenho uma história muito triste, Will, por isso eu sou uma pessoa pessimista. Quem sabe seja a hora de você tentar mudar a sua mente com perspectivas mais otimistas. Gente, o otimista, ele sempre vai ver o lado bom das coisas, em contrapartida, o pessimista, ele sempre vai ver coisas ruins em qualquer tipo de acontecimento. Então você conta uma história para um otimista e conta para um pessimista, haverá duas formas de enxergar essas histórias, não é verdade? Então vamos trazer para a perspectiva pessoal. Como eu disse, o otimismo e o pessimismo não vem no seu gene. Apesar de você ter um histórico, você não nasce otimista ou pessimista, não está no sangue. Aquilo ali não carrega um gene, um fator sanguíneo. Otimismo ou pessimismo, você pode desenvolver isso durante a vida. E obviamente nós precisamos escolher desenvolver aquilo que vai nos ajudar a sermos melhores.
a desenvolver uma mente mais positiva, uma mente mais feliz diante de tudo que nós vivemos. Desenvolver o otimismo é a finalidade. Né? Se você não consegue desenvolver o otimismo, você se acha uma pessoa pessimista, ou você tem percebido, você tem olhado a vida sempre por um lado ruim, então está na hora de mudarmos nossas perspectivas e nossas visões. Qual dos vendedores você seria? Ah, Will, mas eu não sei vender nada. Não, mas eu quero dizer em perspectiva. Qual dos dois você seria? Aquele que acha que iria vender todos os sapatos da empresa, ou aquele que acha que não ia vender nada porque ninguém usa sapato? É isso que nós precisamos entender. Ser otimista ou ser pessimista depende da forma que nós encaramos cada situação. O cenário é o mesmo, mas como eu me vejo dentro desse cenário. Para você ser uma pessoa otimista, a primeira coisa que você precisa parar de fazer é tentar prever o futuro. Ok? Vamos combinar assim? Para de prever o futuro, principalmente porque o pessimista normalmente ele faz previsões que são negativas. Então ele começa a pensar: ah, mas eu não vou conseguir melhorar a minha estrutura física, porque o meu biotipo é esse. Eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir ser uma pessoa mais inteligente. Eu não vou, e o não faz muito parte da vida de uma pessoa pessimista. Pare de prever o futuro. Um dos primeiros passos para que você desenvolva o otimismo. E se você tiver que prever o futuro, preveja coisas boas, né, gente? Vamos embora prever coisa boa. Vamos prever que a gente vai ficar rico. Vamos prever que a gente vai ficar milionário, né? Isso é uma coisa boa de se prever, né? Mesmo que você não fique, né? Talvez isso não tenha a ver com otimismo, mas com perspectiva de vida, né? Se você está lutando para isso, quem sabe você chegue lá. Tente exercitar uma mente positiva. Mas como fazer isso, Will? Faça isso na prática. Na prática, gente, eu sempre costumo fazer o seguinte, ó. No meu dia a dia mesmo, eu sempre costumo exercitar minha mente para pensar naquilo que é positivo. Por exemplo, eu perdi o ônibus. Ah, mas por que eu perdi o ônibus? Gente, eu perdi o ônibus, eu tinha um horário para chegar. Eu consigo imaginar aquilo de uma forma positiva. Aí eu penso assim, eu perdi o ônibus porque, quem sabe, eu precisava chegar um pouquinho mais tarde no trabalho. Se eu encontro alguém no caminho, alguém triste, alguém que está necessitado de uma palavra amiga, eu penso, eu perdi o ônibus porque eu precisava falar alguma coisa boa para essa pessoa. E sempre vai ter um motivo pelo qual você pode olhar com um olhar mais positivo para aquilo que te acontece. Então faça isso. Exercite na prática a sua mente positiva. Você terminou de limpar a casa e caiu um prato de comida na sua casa. Tente ver isso por um lado positivo. Eu ainda não consegui descobrir qual é o lado positivo disso, mas tem, gente, mas tem. Tenta entender que talvez aquela limpeza não foi tão boa. Então limpa de novo, porque quem sabe tinha ali alguma coisa que precisava ser retirado, um inseto que era como um escorpião, uma aranha venenosa e precisava ser retirado e não foi. E aí você lava de novo, joga água nessa casa e o negócio vai ficar limpo e fora de perigo, ok? Tente exercitar na prática o seu pensamento positivo. Ouça o que eu tô te dizendo, porque isso funciona comigo, tá bom? Pessoal, eu teria muitas coisas para falar para vocês aqui sobre otimismo, mas tem uma coisa que eu quero que fique bem claro na sua mente. Ser otimista é uma questão de escolha. Escolha ser otimista. Ah, Will, mas não é tão simples assim. Verdade, eu sei que não é tão simples assim, mas eu já disse pra você, tente exercitar um pensamento positivo. Eu já disse pra você, para de prever o futuro com coisas ruins. Então agora, decida ser otimista. Decisão é a palavra, decida ser otimista. Agora, eu poderia falar sobre muitas coisas aqui de como desenvolver uma mente otimista, mas eu quero falar para você do mais importante. Você pode seguir 10 passos para uma mente otimista, você pode seguir 20 passos, 500 mil passos para uma mente otimista, mas se você não tiver isso que eu vou falar aqui no final, você não adiantou nada tudo que você fez. Para que você possa ser uma pessoa otimista, você precisa depositar a sua confiança naquele que conhece todos os seus dias, desde antes de você nascer. Depositar a sua confiança em Deus. É isso mesmo que eu estou falando, deposite a sua confiança em Deus. Essa é a parte mais importante para que você desenvolva uma mente otimista. Gente, a própria palavra de Deus, ela traz para nós a certeza de que tudo que nós colocamos no nosso coração, eu vou ler aqui para vocês, na palavra de Deus, no livro de Provérbios,
no capítulo 23 e o versículo 7. Só a primeira parte do versículo que diz assim, ó: porque tudo quanto imaginardes no seu coração, assim será. Assim será. Assim a Bíblia diz. O que você imagina no seu coração, a imagem que você projeta de você mesmo, assim será. A imagem que você projeta de você mesmo. E, pessoal, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês antes de encerrar minha fala e minha reflexão. A imagem que você tem das outras pessoas tem muito a ver com aquilo que você pensa de você mesmo. Sabia disso? Isso é verdade. O que você pensa a seu respeito tem a ver com o que você pensa a respeito dos outros. Se você tem pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos bons a seu respeito, provavelmente você vai conseguir ter pensamentos positivos a respeito de outras pessoas também. Essa é a realidade da vida. A psicologia comprova isso. Então faz o seguinte: deposite sua confiança em Deus, porque trazendo para uma pontuação, o primeiro passo é esse. Decida ser otimista, depositando a sua confiança em Deus, ok? E faça isso, exercite a sua mente para positividade, ao invés de se focar tanto nas coisas ruins, porque nós temos sim características ruins, mas o nosso positivo precisa sobrepor tudo isso daí. Então eu desejo para você muito otimismo, muita positividade, que você possa transmitir isso a outras pessoas, porque as pessoas, elas recebem essa nossa energia positiva, ok? Então vamos ser felizes, gente, sendo muito otimista, confiando em Deus e levando coisas boas, palavras boas para outras pessoas. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, dá um joinha aí pra nós, compartilha esse vídeo se você gostou do conteúdo e muito obrigada por vocês que estão aqui, porque nosso canal tem crescido graças a vocês. Beijo, pessoal!